Depois de ter soltado a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, recebi várias perguntas a respeito de prospecção de cliente. Eu vou falar a respeito sobre isso nesse vídeo. Separei 4 pontos importantes para ajudar você a prospectar cliente, né? Já que a gente é bombardeado de muita prática, né? De muito conteúdo prático a respeito do design, né? Muita arte, muito tutorial e pouco se fala na parte teórica, né? No dia a dia do design gráfico, né? É importante para quem está começando e é importante também para quem tem certa dificuldade de fechar serviço com o cliente e viver de design gráfico, certo? Então, fica até o final da aula, né, do vídeo, que eu separei aqui 4 pontos e para mim o último é o mais importante, porque isso vai fazer você olhar, tá, a sua carreira, a sua jornada como design gráfico de outra forma, tá? Porque são coisas que vai levar você para um outro nível, tá? É um ponto importante que vai levar você para outro nível. A gente vai começar primeiro, eu vou falar a respeito sobre posicionamento, tá, nas redes sociais. Eu sempre bato nessa tecla, tá, para quem quer viver do design. A primeira pressão que você tem que passar para o cliente é que você é um profissional atualizado, tá, que está nas redes sociais, que é ativo nas redes sociais, que tem trabalhos recentes feitos, mesmo que você não tenha, mas cria lá no Photoshop, tá, algo do segmento que você gosta, do segmento que você quer prestar serviço, né? Se é de futebol, se é de social media para comida, né? De restaurante, se é de show, né? De evento. Faz nesse segmento que você gosta, que você se sente à vontade para prestar serviço, tá? Se é de identidade visual também. Então, posta no seu Instagram, atualiza o feed. O Instagram, quando você se posiciona de forma profissional, você torna o seu Instagram um portfólio atualizado. Tá? Quando o cliente, você entra em contato com o cliente ele quer receber informação sua. Muitas das pessoas não criam um portfólio à parte, tá? Ele não vai para o Behance, ele não cria um PDF, mas ele tem ali o Instagram atualizado, com os últimos serviços, com as últimas artes que ele fez a respeito. Então é legal se posicionar nas redes sociais, mostrar seus jobs, mesmo que você ainda não tenha cliente, poste as artes que você cria, do segmento que você gosta, se posiciona nas redes sociais, tá? Então eu botei aqui, ó, mostre seus jobs, postar no feed, portfólio, como já falei, o Instagram já serve como um portfólio, tá? Você atualizando ali com mais frequência, não precisa ser diariamente ou um dia sim, um dia não, você que vai ditar o ritmo, tá? Você que vai falar qual o melhor período entre postar uma arte ou outra. E depois disso, quando você está com o Instagram bem bacana, você oferecer o seu serviço. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, ou pelo WhatsApp ou pelo direct, beleza? Então esse é o primeiro ponto, se posicione nas redes sociais, principalmente no Instagram. O segundo ponto que eu falo é da tentativa e erro nas ruas, tá? O não você já tem, tá? O não você já tem. Então, quando você sai de casa para prospectar cliente na rua, eu fiz muito isso quando eu comecei, tá? Lá em 2016 e 2017, quando eu comecei a prestar serviço como social media, eu fui muito para a rua. Eu sabia que eu tinha que fazer isso porque eu estava começando e eu tinha que me vender, tá? Eu vou falar também sobre isso aqui. Porque eu não já tinha, tá? Então, se eu fosse em várias lojas do segmento que eu prestava, né, que era para empresas, eu ia em hamburgueria, eu ia em pizzaria, eu conseguia fechar alguns contratos, alguns serviços, porque eu me apresentava, mostrava, levava meu notebook. Até hoje eu tenho um notebook, eu gosto de notebook por conta da flexibilidade que eu tenho. Eu posso pegar ele aqui agora e ir para um shopping, para um cowork, marcar uma reunião com o cliente e levar ele para apresentar. Então, até é por conta disso, dessa tentativa e erro nas ruas, que até hoje eu prefiro o notebook do que o computador, né? E eu saía nas ruas, levava muito não, às vezes voltava para casa desanimado porque eu não conseguia nada, tá? Mas eu entendia que o jogo é esse, tá? É o jogo de tentativa e erro. E se eu voltasse com sim, eu ganhava meu dia, eu ganhava um cliente mensal. Então eu consegui fechar alguns contratos, tá? No tempo.
que me ajudou bastante na minha jornada como designer, tá? Eu ia para a empresa, apresentava mesmo com alguns erros ali de vendas, né, de business mesmo que eu não tinha, mas eu apresentava minhas artes, eram legais, tal, tudinho, o cliente gostava. O que eu fazia? Eu ia no cliente, procurava ele no Instagram, pegava as artes, que às vezes não tinha arte, ou tinha umas artes muito mal feitas, refazia elas, tá, do meu jeito, e fazia, por exemplo, as 5 artes, ia para lá ia apresentar ele. Fazia também uma identidade visual nova, ia para lá sem compromisso, apresentar para ele, ele gostava e a gente acabava fechando. Por quê? Porque eu fazia antecipação. Eu já chegava lá com um material pronto para apresentar para ele. Então, mesmo que a gente não fechasse, eu tentei. Foi uma tentativa, entendeu? Então você vai receber vários não, é normal. O não, como eu já falei aqui, você já tem, mas a gente vai atrás do sim. Isso que é o importante, é um jogo de tentativa e erro. Muitas das pessoas elas param nesse ponto porque é muito difícil, tá, para quem está começando, mas faz parte. Nada é fácil. E aí, o terceiro ponto é anunciar, tá? Anunciar no digital e no físico. Mas eu aconselho mais a anunciar no digital, porque é onde estão as pessoas hoje. O físico, anunciar no físico é mais rádio, é panfleto, tá? Eu sei que às vezes o orçamento está apertado e o físico eu acho que é um pouco mais caro, mas no digital você consegue ter uma taxa de retorno maior. Então eu aconselho a você anunciar no digital. Para anunciar, você precisa ter o posicionamento que está ali, ó, no primeiro tópico que eu coloquei. Você precisa já estar posicionado com a logomarca, com a foto do perfil organizada, com a bio bem organizada. Depois você vê lá como está a minha bio, você clica aqui no link abaixo e vê como minha bio é bem organizada. E você vê como eu trabalho, pega algumas coisas e coloca no seu Instagram, se posiciona, se mostre como profissional da área, tá? Então, anunciar no digital, você vai segmentar ali o público que você quer atingir, se é empreendedor, se é dono de pizzaria, tá? Se é jogador de futebol, se é atleta, se é pessoa que pratica esporte. Você vai criar um persona, vai criar um anúncio voltado para essa pessoa e você vai colocar um orçamento diário que cabe no seu bolso. E aí vai começar a aparecer pessoas interessadas no seu serviço. Então essa é uma forma de ter retorno e prospectar clientes através das redes sociais, anunciando, certo? É você soltar o dinheiro um pouco para investir. Isso é investimento, não é gasto, tá? Às vezes você pode ali gastar R$50 no lanche no final de semana, que esses R$50 pode virar 5 dias de anúncio, você gastando não, né? Você investindo ali R$10 por dia. Então, é questão de prioridade, é questão de investir na profissão mesmo. E aí, você vai tentar fechar algum serviço através dos anúncios, beleza? E como eu falei no último tópico, que para mim é o mais importante de todos, é o que vai fazer você realmente entender, se posicionar da forma correta, de estar presente ali e esperando a oportunidade certa para quando o cliente chegar, você captar esse cliente e aumentar seu leque, tá, de clientes. Antes de eu falar desse último tópico, se inscreve aqui no canal, tá? Se você gostou, se você chegou até aqui, gostou, comenta aí nos comentários se eu lhe ajudei. Se teve algo que ficou em dúvida, você também comenta que eu respondo. Se inscreve no canal, dá aquele like, que é importante, que eu vou trazer mais conteúdo a respeito do designer, que eu sei que às vezes a gente fica um pouco escasso de informações, né? A gente fala muito de tutorial, a gente fala muito de prática e a parte teórica ali, que é a parte que é mais importante assim para o dia a dia, a gente não fala tanto. Então eu quero trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês e poder ajudar vocês no dia a dia, beleza? Então o último ponto é o seguinte: estudar sobre vendas. É importante isso aqui. Até hoje eu estudo sobre vendas, sobre persuadir o cliente, tá? Entender a dor do cliente para poder resolver, para poder fechar o serviço. Estudar sobre vendas, ler livro, ouvir podcast, se atualizar,
tá? Pesquisar no Google a respeito. É importante, o design ele precisa saber vender para sobreviver, tá? Só a arte ali não vai segurar, você não vai conseguir passar esse período, passar por um período longo de tempo só fazendo arte, postando. O design ele precisa vender, por quê? Porque a estabilidade dela não existe para quem presta serviço como designer. O mercado está sempre se atualizando, você vai estar sempre subindo e descendo, tá? Não tem uma linha reta, você não vai ficar recebendo naquele dia útil ali, o quinto dia útil, porque estabilidade para quem presta serviço não existe, tá? Então você vai acabar perdendo o cliente, vai aparecer outro cliente melhor que o antigo e vice-versa. Então, estudar sobre vendas é você entender o mercado, entender como conversa com o cliente, a forma de conversar com o cliente, entendeu? É importante esse último porque aqui está a informação, aqui está a chave, tá, desse jogo que é viver do design gráfico. É estudar, estar sempre atualizado, principalmente sobre vendas, que o design ele precisa se vender, além de ter uma boa prática, uma boa arte, boas técnicas, arte bem feita, ele precisa entender de vendas para poder sobreviver no mercado, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que você chegou até aqui. Foi uma aula bem objetiva, sem muita enrolação, falando de prospecção, tá? Eu espero ter ajudado. Então é isso, valeu. Até o próximo vídeo.